Olá, eu sou o deputado federal Marcelo Ramos e na nossa conversa passada nós falamos sobre inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material, inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. E vamos seguir nossa conversa, sempre desse jeito simples, um pouco descontraído e tentando simplificar o controle de constitucionalidade. Eu sempre dizia para os meus alunos na universidade que controle de constitucionalidade não é nem um bicho de sete cabeças, desde que você entenda a lógica do sistema. É muito mais lógica do que mesmo conhecer a Constituição. Se você entender a lógica, você vai na Constituição e tudo fica mais fácil. Então vamos estar sempre brincando aqui, um pouquinho com conteúdo, mas principalmente com forma e principalmente com uma lógica de compreensão do que é o controle de constitucionalidade no Brasil. Hoje nós vamos falar de controle preventivo e repressivo e eu vou fazer um paralelo desse controle preventivo e repressivo com o controle político e o controle judicial e vamos falar também de controle difuso e controle concentrado, que eu vou fazer um paralelo com o controle pela via principal ou pela via incidental. Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho com isso? E eu aprendendo a lidar aqui com a minha canetinha. Deixa eu mudar de cor hoje para não ser rosa da outra vez. O amarelo dá problema. Nós gravamos com o amarelo a conversa passada e acabamos tivendo que regravar porque o amarelo, quando vai para a tela do computador, fica verde. Ninguém sabe por quê, mas fica. Então vamos lá. Nós vamos falar de controle de constitucionalidade, preventivo e repressivo. O nome já diz muita coisa. Às vezes a gente não precisa nem entender controle de constitucionalidade para explicar esses conceitos. Às vezes eu vejo aula que tentam dar uma explicação com termos jurídicos e tudo mais. É simples. Controle de constitucionalidade preventivo é o controle que é feito antes do projeto de lei virar lei. Pronto. Preventivo é um controle que tem como objetivo evitar que uma lei inconstitucional vá para o mundo jurídico. E por que tem o controle de inconstitucionalidade preventivo? Por conta de um princípio que nós falamos lá na primeira aula, na primeira conversa, eu não quero nem chamar isso de aula, que é por conta do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Por que você deve tentar evitar que um projeto de lei inconstitucional vire uma lei inconstitucional? Porque se for aprovado como lei, lei será, até que o Supremo diga que é inconstitucional. Então, controle preventivo, controle prévio, controle que visa evitar que um projeto de lei inconstitucional vire uma lei inconstitucional. Controle repressivo. Já perdemos a luta de impedir que o projeto de lei inconstitucional vire lei. Então, o projeto de lei inconstitucional, a despeito de todos os alertas na CCJ ou por descuido de todos no parlamento, o projeto de lei inconstitucional virou uma lei. Ao ser aprovada pelas duas casas, sancionada pelo presidente da República, publicada no Diário Oficial, ela é presumidamente constitucional. Mas ela não é constitucional, ela é presumidamente constitucional. Aí alguém foi lá e disse, opa, não tomaram o cuidado devido e deixaram uma lei inconstitucional entrar no mundo jurídico, não pode ficar assim. Então nós temos que ter uma atitude repressiva, uma atitude não para impedir o projeto de lei inconstitucional de virar lei inconstitucional, mas uma atitude para retirar a lei inconstitucional do mundo jurídico, ou seja, repressivo. No Brasil, o controle de constitucionalidade preventivo, em regra, ele é político. E o repressivo, em regra, ele é judicial. Por que o controle de constitucionalidade preventivo ele é político? Porque quem faz o controle de constitucionalidade preventivo
é o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo faz esse controle onde? Na Comissão de Constituição e Justiça. Quando um projeto de lei é apresentado na Câmara ou no Senado, ele obrigatoriamente vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem o dever de dizer se ele é constitucional ou se ele é inconstitucional. Isso é o controle preventivo. Mas vamos supor que a Comissão de Constituição e Justiça considerou constitucional um projeto que era inconstitucional. Ainda tem uma outra possibilidade de controle de constitucionalidade preventivo, que é a possibilidade de sanção e veto do presidente da República. Vocês lembram? Projeto aprovado na Câmara, aprovado no Senado, para onde ele vai? Para a sanção do presidente. O presidente pode sancionar por dois motivos. Ele pode sancionar por inconstitucionalidade e pode sancionar por contrariedade ao interesse público. Errei. Você acabou de me ouvir falar sanção por contrariedade ao interesse público ou sanção por inconstitucionalidade. Esqueça. É veto por inconstitucionalidade ou por contrariedade ao interesse público. Correção feita, vamos voltar ao vídeo. A contrariedade ao interesse público é uma sanção de natureza política. O controle de constitucionalidade preventivo no Poder Executivo só acontece quando há o veto por inconstitucionalidade. Então, controle preventivo de constitucionalidade é essencialmente político. Quem é que exerce? Poder Legislativo, Poder Executivo. Poder Legislativo na CCJ, Poder Executivo no veto por inconstitucionalidade. Só o veto por inconstitucionalidade. O veto por contrariedade ao interesse público não é controle preventivo de constitucionalidade. E o controle repressivo, ele geralmente é judicial. Depois que um projeto de lei inconstitucional vira uma lei inconstitucional, a saída para tirar essa lei do mundo jurídico é ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, o controle repressivo, ele geralmente é judicial. Feito por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que no controle de constitucionalidade de leis federais, no controle de constitucionalidade de leis estaduais, em confronto com a Constituição estadual, os tribunais estaduais julgam controle de inconstitucionalidade e fazem o controle repressivo nos estados, mas isso a gente vai ver com calma numa conversa mais à frente. Como tudo no direito brasileiro, só para sacanear sempre tem uma exceção. Então é óbvio que aqui tem exceção. Tem algumas exceções, na verdade poucas exceções, em que o controle preventivo é feito pelo Poder Judiciário, em que o controle repressivo é feito pelo Poder Político, pelo Poder Legislativo. Vamos para os exemplos? Controle preventivo feito pelo Poder Judiciário. Alguém apresentou um projeto de lei inconstitucional. Pode um deputado ou um cidadão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra um projeto de lei? Não, não pode. Mas tem um mecanismo de controle preventivo feito pelo Poder Judiciário. Apenas uma possibilidade, que é o mandado de segurança contra proposta de emenda constitucional tendente a abolir cláusulas pétreas. Vou tentar transformar em português, porque nem todo mundo que está nos assistindo é estudante de direito ou tem formação em direito. Veja só, dentro da Constituição, nós temos alguns dispositivos, algumas normas que são cláusulas pétreas, que são cláusulas de pedra, que são cláusulas que não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. Ok? Estão lá listados na Constituição. Um exemplo, o artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias fundamentais.
eles são cláusulas pétreas. Vou voltar ao exemplo da conversa passada, o direito à vida. O direito à vida é uma cláusula pétrea. Portanto, um projeto, uma proposta de emenda constitucional para acabar com o direito à vida e permitir a pena de morte, ela é uma proposta de emenda constitucional inconstitucional. Parece uma contradição, mas pode existir, porque alguns dispositivos da Constituição não podem ser modificados nem por emenda. Portanto, vamos supor que eu sou deputado federal, alguém apresenta uma proposta de emenda constitucional para retirar o direito à vida do artigo 5º e incluir a pena de morte no Brasil. Tem um mecanismo. Eu posso ajuizar mandado de segurança no Supremo, argumentando para o Supremo o meu direito líquido e certo de não votar uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir uma cláusula pétrea. Isso aconteceu numa matéria que eu tive muito protagonismo, que foi na reforma da Previdência, que eu fui o presidente da comissão. A oposição ajuizou um mandado de segurança argumentando que a PEC da reforma da Previdência contrariava uma cláusula pétrea e pedindo que o Supremo trancasse a tramitação da PEC da reforma da Previdência. O Supremo denegou a liminar, até agora não julgou o mérito e o mérito vai acabar perdendo o objeto porque a PEC já foi aprovada e promulgada. Então, exceção, a única exceção de controle preventivo pelo Poder Judiciário. Ah, mas um deputado apresentou um projeto de lei absurdo, claramente inconstitucional, a CCJ considerou constitucional, equivocadamente, eu quero ir para a justiça. Não tem jeito, não tem como ir para a justiça. Vai ter que esperar o projeto de lei virar lei para aí sim questionar a constitucionalidade dele. E existem algumas possibilidades de controle repressivo político. O primeiro deles é o seguinte, é o controle repressivo que acontece quando o poder executivo, ele ultrapassa os limites do seu poder regulamentar. Essas coisas são complicadas, eu sempre tento transformar em português claro. Vamos supor que nós aprovamos um projeto de lei do auxílio emergencial. Então, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei do auxílio emergencial, o presidente sancionou. Aprovamos no valor de R$600. O presidente ele tem que regulamentar o exercício desse direito. Então ele tem que dizer quem vai pagar, como vai pagar, quais são os documentos necessários. Ele faz isso por um decreto. Vamos supor que no decreto, além de regulamentar o que ele fosse fazer no direito, o exercício do direito, ele ainda diminuísse de R$600 para R$500. Isso era claramente ele exorbitando o seu poder regulamentar, porque ele, ao invés de regulamentar, ele estava mudando o conteúdo da lei. Se ele mudar o conteúdo da lei, o próprio Poder Legislativo pode reprimir esse decreto através da aprovação de um projeto de decreto legislativo que vai suspender os efeitos do decreto regulamentador. Nós íamos combinar de fazer, já nessa nossa conversa, a outra parte, o difuso e o concentrado. Mas vai ficar para a próxima conversa, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Um grande abraço, valeu, espero que tenham gostado.